Olá pessoal, tudo bem? Professor Flávio FRN, mais uma aula aqui sobre Lei de Kirchhoff das tensões. Vamos agora ver quais são as definições de malha e laço, ok? Quando se tem um circuito mais complexo, normalmente tem-se malhas e laços. Nesse circuito aqui, nós temos 3 malhas e alguns laços. A definição de malha é o seguinte: nós temos aqui um caminho fechado no qual não se engloba um outro caminho fechado. Aqui fica claro nesse circuito que nós temos 3 malhas. A malha A, composta pelos componentes V1, R1 e R2, veja que é um caminho fechado que não engloba nenhum outro caminho fechado. Malha B, que é composta pelos resistores R2 e R3 e pela fonte de corrente I1. Mais uma vez, é um caminho fechado que não engloba a malha A, por exemplo. E temos a malha C, que envolve aqui a fonte de corrente I1, o resistor R4 e a outra fonte de corrente I2. Mais uma vez, é um caminho fechado que não engloba um outro caminho fechado, por exemplo, a malha B. Então, temos aqui nesse circuito 3 malhas, malhas A, B e C. Temos também alguns laços. O laço ele é um caminho fechado e ele pode englobar outro caminho fechado. Ele pode conter outro caminho fechado. Por exemplo, aqui nós temos o laço A. O laço A é composto pelos componentes V1, R1, R3 e I1. Veja que aqui é um laço que engloba as malhas A e B ilustradas nos circuitos anteriores. Então, um laço pode ser uma malha, mas uma malha não pode ser um laço. Um outro exemplo de um laço é o laço B, nesse circuito. O laço B, nós temos aqui o resistor R2, R3 e R4 e a fonte de corrente I2. Isso daqui é mais um laço, laço B. E temos ainda um terceiro laço maior, que é o laço C. Então veja que nesse caso aqui o laço C ele envolve a tensão V1, a fonte de tensão V1, o resistor R1, o resistor R3, o resistor R4 e a fonte de corrente I2. Então, antes de aplicar a lei de Kirchhoff, é importante vocês entenderem esses conceitos de malha e laço, principalmente em teoremas que iremos ver mais na frente, no qual é essencial saber distinguir esses dois conceitos. Bom, próximo passo é você definir, certo? Identificar as polaridades da tensão em cada elemento, ok? Então, no circuito original, temos definido apenas as polaridades da tensão V1. Nós temos o positivo e o negativo aqui. Mas os outros elementos não foram definidos, não são dados da questão. Então, você precisa definir ou identificar essas polaridades. Uma regra utilizada é supor aqui, é definir as correntes primeiro. Por exemplo, nós temos aqui uma fonte de tensão, então podemos aqui imaginar, possivelmente teremos uma corrente saindo. Não é obrigatório no circuito como muitas fontes, mas aqui podemos supor que a corrente seja nesse sentido. Podemos supor que a corrente aqui que passa em R2 seja nesse sentido e que a corrente que passa em R3 seja nesse sentido. Mais uma vez pode estar errado, mas nesse momento aqui podemos supor isso. E ao resolver o circuito, se isso estiver errado, iremos encontrar uma corrente com sentido contrário, mas com o mesmo valor. O I2 já é bem definido, então aqui você não... Veja que nós temos aqui a fonte de corrente I2. Então, a corrente que passa em R4 é nesse sentido. Então, você já coloca aquilo que se tem já bem definido. Ok? Não indicaria colocar uma corrente contrária, porque, como eu falei, nós sabemos que a corrente é nesse sentido por conta dessa fonte I2.
certo? Definido então os sentidos das correntes, agora fica fácil identificar as polaridades em cada elemento. Em resistores, já vimos em aulas passadas que teremos a polaridade positiva no terminal que a corrente entra. Ou seja, a corrente IR1 entra nesse terminal, então aqui é positivo, o outro terminal é negativo. Vamos para o resistor R2. Corrente nesse sentido, teremos positivo na parte de cima, negativo na parte de baixo. No resistor R3, corrente nesse sentido, teremos o positivo desse lado e o negativo desse outro lado. O I2, no resistor R4, teremos o quê? Positivo desse lado e negativo do outro lado. Portanto, definimos aqui as polaridades das tensões nos resistores. Mas ainda tem dois elementos sem polaridades de tensão, que são as fontes de corrente. A fonte de corrente I1, ele tem esse sentido, de baixo para cima. Então, é pertinente aqui considerar a polaridade positiva no lado da setinha. Então, iremos considerar aqui positivo na parte de cima, negativo na parte de baixo. Enquanto que na fonte de corrente, como essa corrente I2 é para baixo, iremos considerar polaridade positiva para baixo e polaridade negativa para cima. Com isso, temos agora a identificação de todas as polaridades das tensões em todos os componentes. Agora podemos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em qualquer uma das malhas ou em qualquer um dos laços. Vamos considerar as malhas. Temos três malhas A, B e C. Como fica a lei de Kirchhoff das tensões? O somatório das tensões em uma malha é igual a zero. Isso foi definido em aulas passadas. Então, nesse caso aqui, a malha A. Temos aqui essa malha. Vamos considerar um sentido. Pode ser horário ou anti-horário. Vou considerar sempre o sentido horário nessa aula, mas vocês podem considerar anti-horário, vai chegar no mesmo resultado. Então, seguindo o sentido horário, teremos aqui menos V1 mais VR1 mais VR2. Então, consideramos aqui sempre a primeira polaridade encontrada. Na malha B, vamos lá, teremos menos VR2. Próximo elemento, qual a primeira polaridade? Mais VR3. Próximo elemento, qual a primeira polaridade? Mais VI1. Isso é igual a zero. Vamos para a malha C. Na malha C, sentido horário, considerando sempre as primeiras polaridades, teremos aqui menos VI1, tá aqui na equação. Próximo elemento, mais VR4. Próximo elemento, menos VI2, igual a zero. Com relação aos laços, vamos considerar sentido horário novamente. Então, aqui teremos menos V1 mais VR1 mais VR3 mais VI1. Isso é igual a zero. Então, de fato, isso é verdade, seguindo a lei de Kirchhoff das tensões. Laço B, teremos aqui sentido horário, considerando a primeira polaridade, então vai ser menos VR2 mais VR3 mais VR4 menos VR2. E o laço C, teremos menos V1 mais VR1 mais VR3 mais VR4 menos VI2 é igual a zero. Com isso, montamos todas as equações possíveis aqui para esse circuito, seguindo a lei de Kirchhoff das tensões. Bom, é isso, pessoal. Então, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com os colegas e não esquece do like. E a gente se vê na próxima aula.